Amorecos do Titio. Titio Fabiano Machado voltou na área. Estamos aí, vamos estudar hoje numeral, tranquilo, ver como é que funciona, ordinais, cardinais. Vamos lá, vamos trabalhar com isso então hoje. Continuando o estudo da morfologia, agora nós vamos ver numeral. O que o numeral é empregado e como a sua utilização. Então, numeral são palavras que indicam quantidades exatas de substantivos. A sua classificação é em cardinal, que indicam quantidades, 2, 100. Ordinais, que indicam a posição em que o ser ocupa em uma sequência, né, segundo, oitavo. Multiplicativos, que exprimem multiplicação de uma certa quantidade, dobro, triplo. Fracionários, que indicam a divisão de uma quantidade, 2/3, metade. E então, essas aí são as classificações do numeral. Os numerais eles podem ser substantivos, que desempenham na frase uma função própria do substantivo. 2 é um número par, olha só, ele está na função de substantivo. E os numerais também, eu tenho os numerais adjetivos, que desempenham na frase uma função própria do adjetivo. Nesse caso, virão determinando um substantivo. 2 alunos chegaram, ó, eu estou determinando, são 2 alunos que chegaram. Observações. Ao ler ou escrever no numeral cardinal, é necessário intercalar a palavra e entre as centenas e as dezenas também entre as dezenas e unidades, tipo 43.234. Então eu tenho que fazer essas intercalações, ok? Nas referências a reis, papas, séculos, capítulos, quando o numeral vier depois do substantivo, o emprego de cardinais ou ordinais é feito da seguinte maneira. Até 10, emprega-se os ordinais. Acima de 10, emprega-se os cardinais. Ó, Paulo VI, século XI, século X, capítulo 13. Então eu tenho que saber fazer essa diferenciação aí na hora da utilização em reis, papas, séculos e capítulos. Na numeração de páginas, casas, apartamentos, andares de edifícios, blocos e equivalentes, sempre empregamos cardinais, tá? Tipo página 45, casa 12, andar 32. Se, porém, o numeral anteceder o substantivo, deveremos usar os ordinais. 12ª casa, ok? Tem essa diferenciação. Sobre a variação em gênero e número, dê uma olhada básica. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1, 1, 2, 2 e as centenas a partir de 200. Só um aluno e uma aluna da turma passaram na prova. Cardinal, como milhão, bilhão ou bilhão, trilhão, tá? Variam em número, milhões, bilhões ou bilhões, trilhões. Os demais cardinais são invariáveis. Os numerais ordinais variam em gênero e número. Primeiro, primeira, primeiros, primeira. Os numerais multiplicativos variam em gênero e em número, tá? Quando acompanham substantivos. Os saltos e piruetas triplas daquela ginástica deixaram-nos de queixo caído. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/4, 2/4, 2/4, 34 avos. Pessoal, isso aqui é importante. Ambos e ambas são considerados numerais duais, muito empregados para retomar elementos citados anteriormente. Por isso, o gramático Bechara diz que eles podem ser vistos como pronomes. Tá? Mateus e João foram apóstolos de Jesus Cristo. Ambos deixaram seus nomes na história. As expressões pleonásticas, ambos os dois, e ambos de dois são abonadas por uns gramáticos, Sacone, e desabonadas por outros, como Segala, tá? Cuidado com essa utilização. Um numeral ou um artigo. Eu tenho que saber fazer essa diferenciação, tá? Aqui nós vamos trabalhar essa situação para deixar bem clara para vocês. De modo a efetivarmos nossos conhecimentos acerca das ocorrências em questão, né, do um numeral e um artigo, partiremos dos exemplos bem práticos. Olha só, durante a reunião houve um funcionário se manifestando acerca da greve. Apenas um
apenas um funcionário se manifestou acerca da greve durante a reunião. As frases são o mesmo sentido, muito parecidas, só que aqui eu tenho a utilização de um numeral e de um artigo. Vamos lá. Situações corriqueiras nos colocam em xeque, sobretudo em se tratando da análise sintática e morfológica, pois como os exemplos mesmo nos apontam, trata-se de dois vocábulos idênticos, os quais nos incumbe de descobrir se tratam da mesma função ora desempenhadas. Vamos lá. Em se tratando de enunciado, o primeiro, constatamos que a intenção do emissor foi de indicar a espécie do ser, ou seja, trata-se de um funcionário, expresso no gênero masculino, e não de uma funcionária. Por essa razão, afirmamos se tratar de um artigo indefinido, tá? Já no segundo, temos que a ideia de quantidade se torna evidente, sobretudo porque o termo em destaque se encontra acompanhado do termo apenas. Partindo dessa perspectiva, quando na oração aparecer o termo apenas um ou somente um, a classificação que devemos atribuir ao vocábulo um será sempre de numeral. Então, constatada aí as duas diferenças, tá? Não há na análise morfológica que tenda a evidenciar nenhum equívoco, bem como não há competência linguística que não esteja apropriada, de forma a fazer uso constante dos conhecimentos aqui adquiridos, tá? Então tá bem tranquilo ali. Algumas observações agora. Na sintaxe, o número, quando não for o núcleo do sujeito, né, ele exercerá a função sintática de adjunto adnominal, porque ele também pode ser o núcleo do sujeito, ele pode ser o sujeito ali. Cuidado com a expressão meio, pois ela pode ser tanto advérbio quanto numeral fracionário. Estou meio tonta. Comprei meio pote de sorvete. Então eu tenho que cuidar essa situação do meio, pois ele pode ser advérbio ou ele pode ser o quê? O numeral fracionário. Então eu tenho que tomar esse cuidado aí. Após o estudo do nosso numeral, tudo safo, sabendo tudo, aqui com um gordinho lindo. Então, próxima aula nós vamos entrar num assunto muito importante, que vem caindo muito nos concursos. Pronome, ok? Aguardo vocês aí, um beijo do gordo aí.